Seja muito bem-vindo, mais um vídeo, mais um dia, comportamento humano, psicologia. Eu demorei 28 anos pra entender isso aqui. Eu achava que se eu fosse um cara legal, atencioso, presente, respeitoso, eu seria desejado por todos ao meu redor, principalmente pela mulher que eu queria, e eu achava que se eu tratasse bem, ouvisse com atenção, me preocupasse de verdade, isso seria o suficiente pra eu conquistar alguém. E eu passei anos da minha vida acreditando que o amor era simplesmente uma questão de esforço e também de merecimento, que era uma conta lógica, porque a cabeça do homem funciona de forma lógica. Uma conta lógica de valor e eu vou receber valor, você entende? Mas eu estava completamente errado, muito errado. Como vocês sabem, essa mentira me custou uma grande frustração, uma grande dor, uma grande confusão, algumas na minha juventude, e eu precisei viver muita coisa para entender isso. Também tomar muitos foras, ouvir várias vezes, você é incrível, mas... Quem nunca, né? Você é incrível, mas é foda. Muitas vezes assistindo mulheres que eu admirava, se apaixonando por caras que não faziam nem metade do que eu fazia, e eu precisei me perguntar muitas vezes, né? Por que ela escolheu esse cara e não eu? Eu aposto que você já passou por isso, todo homem passa por isso. Você não entende, você se culpa, muitas vezes entra até numa ideologia masculina de red pill, né? Achando que você não tem certo atributo físico, sei lá. E uma hora cai a ficha, cara. Uma hora caiu minha ficha, né? A ficha que muitos passam a vida sem deixar cair. A atração não é uma escolha. E se você não entende isso, você vive frustrado. Ela não decide por quem ela vai se sentir atraída. Ela simplesmente sente e ponto. Não importa o quanto você se esforce, o quanto você se cuida, o quanto você investe, se o instinto dela não for ativado, você vai virar um amiguinho dela. Vai virar o apoio dela, o escape emocional, aquele cara que ela usa para passar a noite desabafando, mas não vira o homem que ela deseja, não vira o desejo real. E isso dói, cara. Dói porque você percebe que esforço não é garantia de nada. Igual na vida, igual no sucesso, esforço não é só garantia, não é só de esforço que você precisa, cara. Dói você entender que ser bom não é o suficiente. Dói você perceber que para algumas mulheres você é totalmente invisível. Não porque falta valor em você, mas porque você não aciona os gatilhos certos. Ou o gatilho certo. Tá, Fezão, então abre o jogo aí. Qual que é esse gatilho? É a soma invisível entre, anota aí, comportamento, postura, energia, confiança, ritmo, voz, imprevisibilidade e principalmente a forma como você se enxerga. Caralho, Fê, é coisa pra caralho nessa equação, como dá trabalho. Calma, a atração começa no cérebro dela, mas ela é ativada pelo modo como você se posiciona no mundo. Homens que se bastam, os raros entre os raros. Homens que simplesmente não pedem permissão para existir, eles só existem. Homens que sabem o valor que eles carregam no mundo e por isso não precisam convencer ninguém disso. Convencimento não é conquista. Esses caras provocam o que eu chamo de o clique, o colapso, a entrega involuntária. E a conquista, a atração dela aumenta cada vez que ela fala com esse cara e ela não entende exatamente o porquê. Enquanto você estiver tentando agradar para ser escolhido, você nunca vai ser escolhido e desejado. Porque o desejo não nasce do conforto, nasce do impacto, nasce do incômodo bom. Da sensação de estar diante de algo que não se controla e que é indomável. E por isso que é irresistível. Por isso que aqueles caras, aquele mito do cara malvado, é atraente. Porque esse cara, ele é indomável, ele sabe do que ele quer e tá cagando foda-se. Por muito tempo eu achei que a atração era como um botão que você apertava com certas atitudes. Hoje eu entendo que é um botão que você se torna. Você se torna um gatilho vivo. Não existe frase perfeita. Para de correr atrás de frase perfeita. Você tem que se tornar o cara. Você tem que ter um campo de energia que dispara reações sem pedir autorização. Você não convence uma mulher a te desejar. Você só se alinha com a versão de você mesmo que é impossível de ignorar. Você entende isso? A versão firme de você, a versão densa, a versão poderosa, a versão autoconfiante, a versão que não corre atrás, que não implora, que não se rebaixa, que não se adapta, que não idolatra, que simplesmente arrasta.
porque é naturalmente irresistível. E isso muda tudo, porque você para de tentar, você para de correr atrás, de forçar as coisas, forçar relações com amigos, forçar relações com mulher, você para de fazer parte da estatística dos homens que vivem tentando explicar por que são bons. Porque você simplesmente começa a ser lembrado por algo que as pessoas não conseguem explicar. Você simplesmente é esse cara. E isso é muito raro. Eu demorei 28 anos para entender isso, né? Eu demorei muito tempo para entender. E agora que eu entendi, eu nunca mais agi igual, cara. Nunca mais. E se você entende o que eu vou dizer nesse vídeo aqui, você não vai viver como antes. Nunca mais. Então vamos lá. Quando uma mulher sente atração por você, não é porque ela pensou e decidiu isso de forma racional com a listinha de coisas que você tem, apesar do que os caras falam pra você que é isso. É porque o cérebro dela reagiu antes dela perceber. E isso acontece numa parte do cérebro, que eu já falei pra vocês, que é a parte do sistema límbico, que cuida das emoções e do instinto, certo? Então tem 3 partes ali do cérebro que manda nesse jogo, tá? Eu não vou me estender muito, mas basicamente a amígdala, que detecta força, dominância e perigo, tá? O hipotálamo, acho que é assim, tem acento no tálamo, tá? Que libera hormônio como dopamina, testosterona e faz o corpo dela reagir, tá? E também tem um núcleo, que cria o vício, o desejo de repetir a experiência, que dá prazer ou tensão, tá? Mas eu não quero me estender nisso porque eu vou deixar o vídeo muito confuso e não é isso que eu quero. Então, essas partes do cérebro, elas não entendem palavra, elas entendem sinais. Isso vale pra tudo, tá, gente? Não é só atração. Mas no quesito atração, então sua postura, o jeito que você anda, como você olha pra ela, como você fala, como você toca, tudo isso envia sinais de que o cérebro dela interpreta como esse homem tem algo que eu quero. Ou esse homem é um possível parceiro sexual. Quando isso acontece, ela sente. Então não importa se você é o cara mais legal do mundo, presente ou romântico. Se você não ativa isso, cara, esses centros do cérebro, você vai virar um amiguinho, você vai virar o conselheiro, você vai virar o cara legal que não desperta nada. Ah, ele é incrível, mas ela nem sabe explicar direito por que ela não se atrai, certo? Então agora eu vou explicar pra vocês, que é o que vocês querem ouvir, o que interessa, a prática real, direta e poderosa, para você entender mais ou menos como que você pode aplicar isso. Eu também não quero que meus vídeos sejam um conjunto de teoria, ciência, psicologia sem prática. Então essas práticas que eu vou mostrar agora para vocês são simples, mas mexem direto com o instinto dela. Então usa isso com responsabilidade e observa, tá bom? Então primeiro a gente vai falar do olhar, o olhar que prende. Sempre quando você for olhar, você precisa olhar de forma intencional. Quando ela estiver falando, não pisca demais. Segura o olhar como se você estivesse analisando ela. Não tenta agradar, fica sério, fica principalmente calmo e relaxado. É como se fosse um olho no olho com os músculos da sua face relaxado e tudo relaxado. E depois de algum momento, você pode olhar para a boca dela por um segundo e depois voltar para o olho. Isso manda um sinal direto para o sistema límbico de tensão sexual, é automático. Muita gente já ouviu falar dessa técnica, aquele olhar triangular. Mas só de você ter a capacidade de olhar para o olho e depois olhar para a boca rapidamente e voltar para o olho, isso já é muito poderoso. Também tem o toque rápido, tá? Que fica na memória. Em algum momento casual durante uma conversa, encosta levemente rápido em um lugar que não seja óbvio, né? O ombro, o braço, a parte de trás do braço, a parte de cima das costas, obviamente se tiver intimidade. Então pode ser um toque de sinalização. Quando você for falar alguma coisa, toca. O segredo é você tirar a mão antes que ela espere, né? O cérebro dela sente e não entende. Isso cria curiosidade, vício e vontade demais. Então, pequenos toques durante a conversa de forma sutil, sem olhar para o toque, simplesmente tocando, tirando a mão, alertando que você está falando com ela ali, sabe? Toques sutis e respeitosos. O terceiro ponto é a saída no topo. No momento em que ela mais estiver conectada, rindo e engajada, você diz: depois a gente continua isso que eu tenho que resolver uma parada. Pode ser do seu trabalho, pode ser do treino, pode ser de um projeto que você está tendo, de um estudo que você... Qualquer coisa. Vai embora. Simples e indireto. Isso ativa o núcleo do cérebro, porque você sai no auge da conversa e ela vai lembrar e desejar muito mais, porque você não entregou tudo. Fê, muita gente cria esse vício de ficar saindo no pico. Cuidado com isso, tá? Mas eu quero que você entenda que
É mais sobre você sair no clímax, entendeu? Pode ter 2 horas de conversa, mas saia no clímax. Não deixe esfriar nunca. O quarto ponto é a presença lenta e diferente. O homem que é percebido como desejável, ele não se apressa. A pressa mata a conquista. É inimiga da conquista. Então, faz isso aqui. Anda mais devagar que a maioria. Fale um pouco mais pausado que o normal. E mexa o mínimo possível. E se for mexer, se mova de forma lenta e sempre aberta, tá? Quanto menos você se movimenta, ou quanto mais lento você se movimenta, mais presença você transmite. O cérebro dela vai te notar sem saber por quê. E isso é pura energia de liderança. Um líder não tem pressa, ele simplesmente se comunica no tempo dele porque ele não se importa com o tempo ali. Questão de... A pressa está linkada com a insegurança, né? O quinto ponto é a frase do domínio. Quando ela tentar te provocar, tirar onda com você ou te testar, você não rebate, nem reage. Só fala muito calmo, olhando nos olhos dela. Algo, sei lá, qualquer tipo de frase como cuidado, que você ainda não me conhece direito. Então, e depois você sorri, e depois muda de assunto. Então nunca rebata teste, provocação, nunca entra na defensiva com uma mulher. Nunca. Porque isso gera uma insegurança. E ser confiante assim gera uma dúvida na cabeça dela e o cérebro dela sempre vai querer resolver isso. A gente chama de loop de desejo iniciado, tá? Então nunca rebata o teste. Sempre reage com calma, tipo, você não me conhece ainda, não me testa, você entende? O próximo é o sumiço de valor. Depois de um momento forte com ela, some por uns 2 dias, tá? Mas não de forma forçada, de forma que você se ocupe com algo, sabe? De forma intencional, marca alguma coisa com essa pessoa antes de você ir para uma viagem, antes de você fazer um projeto, antes de você focar. E nessa viagem, nesse encontro, você se entrega totalmente, fica totalmente presente e entrega o máximo de valor e emoção possível. O máximo de montanha-russa, o máximo de estímulo. E depois você some por uns 2 dias, mas realmente some porque você está cuidando de alguma coisa tua, realizando algum projeto. Então, se encontre com ela de forma proposital antes desse sumiço. O próximo ponto é o uso do contraste. Na maioria do tempo, seja calmo, sério e presente. Mas de vez em quando, no meio disso, dá uma provocada, faz um comentário ousado, faz um riso sarcástico. Isso quebra o seu padrão e gera adrenalina. Gera uma confusão na mente dela porque, por exemplo, se ela te pergunta, você é sempre calmo assim? Você pode responder com calmo? Você ainda não viu nada, minha filha. Você quebra o padrão, você mostra que você ainda tem muito mais. E aí você volta a falar normal, isso hipnotiza. O que eu faço nos vídeos, o que eu faço nos Reels, se você perceber, até a forma que eu faço para viralizar é a montanha-russa de emoção. Mas não só a montanha-russa de emoção, ao ponto de você ter uma emoção boa e depois falar de algo mais sério, depois falar de algo mais triste, algo mais polêmico, algo mais... Não é só variar a emoção, é variar tudo, variar até a tua energia. Tem vezes que eu tô numa conversa muito calmo, muito tranquilo, muito de boa. E tem vezes que volta o Fê do Velho Testamento. É para ela ficar louca, eu fico engraçado pra caralho. É uma bipolaridade, sabe? É uma bipolaridade intencional. É como se você fosse uma montanha-russa. Na mesma conversa você sai de extrovertido super engraçado pra cara super focado e calmo de boa. Você tá sempre quebrando o padrão. Esse pra mim é uma das técnicas mais poderosas para hipnotizar, tá? Quando você hipnotiza uma pessoa, você basicamente deixa claro pro cérebro dela que não tem como prever seus movimentos. É como se você fosse indecifrável. Caralho, não dá pra esperar muita coisa desse cara. O ideal é que uma mulher, ela saia com você e ela fale pras amigas, esse cara é uma loucura, velho. Tipo, todo rolê que eu vou com ele, ou todo encontro, toda conversa, eu rio, eu choro, eu dou risada, eu penso, eu reflito, eu imagino. E cada hora eu nunca sei o que esperar dele. Essa é a frase que a mulher apaixonada deve dizer de você. Eu nunca sei o que esperar desse cara. Quando eu vou no rolê com ele, às vezes ele desiste, fala, vamos pro lugar louco, e me leva pra um lugar aleatório. E do nada, às vezes eu acho que vai ter algo e não, às vezes é só um almoço, ele fala tchau e vai embora. Nunca tenha um padrão de comportamento, sempre quebre o padrão e começa a internalizar isso, quebrar o padrão até de uma forma geral para tua vida vai ser muito bom e até para você, cara, porque é bom porque você vai descobrindo outros lados do seu próprio ser. Você não é uma única faceta, irmão. Você não deve se encaixar num único bloquinho. Para de ficar repetindo afirmações na sua cabeça como eu sou introvertido, eu sou extrovertido, cara, não, eu sou tímido, eu sou mais quieto, eu sou mais reservado. Não, cara. Quebra o padrão. Hoje eu estou mais reservado.
Hoje eu tô porra louca, hoje eu quero causar. Eu, numa conversa, você vai variando esses seus jeitos. É uma bipolaridade intencional e isso vicia e é hipnotizante. Então, use isso ao teu favor, não esqueça disso. Se você gostou desse vídeo, gosta de vídeos de conquista, já sabe, cara. Anota aí tudo que eu tô te falando aqui e também comenta aqui embaixo o que você gosta, os próximos vídeos que você quer ver. Deixe sugestões, afinal é vídeo todo dia. Todo dia eu tenho a oportunidade de vir aqui e conversar com vocês. Todo dia eu tenho a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, trocar uma ideia com vocês. Isso aqui é uma conversa, é um podcast com você, cara. Eu sento aqui, converso e eu te entrego um conhecimento. Então, vamos falar de mais coisas, vamos deixar sugestões no comentário, vamos falar comigo para eu entender também o que vocês querem, a dificuldade que vocês têm no quesito relacionamento. Eu não quero falar só de conquista, eu quero falar também de rejeição, eu quero falar de superação, eu quero falar como manter um relacionamento, como encontrar a mulher certa ou como se relacionar com as pessoas de forma geral, técnica de sociabilidade. Vocês sabem que eu amo comportamento humano e psicologia, principalmente psicologia da atração, é uma coisa que eu gosto. Então, óbvio que a minha vertente de trabalho sempre vai ser em torno de deixar você uma pessoa irresistível, mas isso não é só sobre pegar a gente, é a última coisa, é a consequência. É sobre se você se tornar tão único, tão poderoso, tão magnético que as pessoas não querem te perder de forma geral e que você transita entre todos os ambientes sociais e todas as relações sociais de forma muito leve, de forma muito dinâmica, como se você dominasse se relacionar com as pessoas. Essa é a minha meta aqui para a ordem, que são vocês. Criar uma legião de homens que fluem como a água em ambientes sociais, em relações, que domina, que não só... Cara, 70% da sua felicidade está linkado com os seus relacionamentos. O relacionamento com a tua família. Se você não resolver com a tua família, você não prospera. O relacionamento com seus amigos. Se você estiver num ambiente errado, com amigos errados, você não prospera. E também, se estiver com os amigos certos, manter essas amizades, né? Obviamente. E as pessoas que você se relaciona. Se você é mulher e está assistindo, o homem que você se relaciona. Se você é homem e está assistindo, a mulher que você escolhe se relacionar ou as mulheres que você escolhe se relacionar diz muito sobre a tua felicidade. E também a mulher que você escolhe ter na sua vida, né? A mulher que você escolhe para formar uma família. Tudo isso define se você vai ser um cara feliz ou não. O resto é consequência. Literalmente, quase todos os nossos problemas ou decepções ou frustrações perante relacionamentos, diante de relacionamentos e frustrações com pessoas, tá? Porque você pode até se frustrar com alguma atitude que você teve sua, mas é muito mais fácil você se recuperar. Afinal, foi você que fez a merda e você lida com você mesmo. Agora, quando é de outra pessoa, puta, aí pode quebrar teu coração, você pode se fuder. É muito mais triste, você cria expectativa, você idealiza. Então, esse é meu papel aqui, todo dia te ajudar nisso. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.